O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher e de seus filhos, de seus irmãos e de suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carregar sua cruz e não caminhar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro a calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com os outros, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outros que marcham contra ele com 20.000? Se ele ver que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiro para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Queridos filhos, trabalhai para a vossa salvação. Aqui é um apelo bonito de São Paulo, fazendo com que nós reflitamos profundamente sobre esse processo do qual nós precisamos verdadeiramente entrar, que diz respeito à nossa salvação. A nossa salvação. Às vezes nós tomamos conta, talvez, da nossa conta bancária, nos preocupamos, talvez, se temos ou não temos, enfim, mas não damos a mesma ou maior atenção a esse processo de salvação, que não está na esfera das coisas desse mundo, mas que vale para aqueles que estão neste mundo. Então, São Paulo inicia essa carta aos queridos irmãos do Filipenses, elogiando a eles, dizendo que eles foram obedientes e que têm trabalhado pela salvação. E aqui nós queremos nos preocupar. Eu penso que o mundo de hoje está vivendo um vazio existencial, porque não acredita no céu, não acredita. Parece que nós estamos aqui de passeio, não acredita no céu. E se não acredita no céu, não vai trabalhar para ir para o céu. Quem faz uma faculdade, seja lá de que for, engenharia, vai trabalhar, se esforçar para chegar a ser engenheiro.
Nós precisamos sim nos preocupar com essa questão do céu. Não é o outro que tem que fazer isso por mim, o outro tem que fazer isso por você. Você tem que fazer isso por você. E por isso o evangelho de hoje é um evangelho forte, firme, porque Jesus vai dar o critério daqueles que podem ser discípulo dele e quem não pode ser discípulo dele. E ele começa a mexer na nossa sensibilidade humana. Nós somos sensíveis, nós somos apegados, nós nos apegamos a pessoas e coisas. E aí Jesus começa a dizer: olha, se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e da sua mãe, da sua mulher e dos seus filhos, dos seus irmãos e de suas irmãs, e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que nosso Senhor está dizendo? Nosso Senhor não está dizendo que nós não podemos amar as pessoas que nos cercam. Ele fala até mais, que temos que amar até os outros. Mas ele está falando que nada pode nos impedir de seguir a Jesus, porque seguir Jesus não é fácil. Seguir o nosso Senhor não é fácil, é tanto achismo. Nós abrimos a internet da vida aí, é tanta gente achando tanta coisa, e Jesus é tão claro na sua palavra. Não pode ser. Se você tem mais apego aí ao pai, à mãe, ao irmão, às coisas, à sua conta, seja lá o que for, mais do que a mim, ele está dizendo assim, ó, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aí até a sua própria vida, até a sua própria vida. Se você ama a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus quer que ele seja o centro. Amar, servir a Cristo, e a partir de Cristo aos outros. Sempre a partir de Cristo aos outros. Ter esse cuidado que Jesus disse. Depois ele vai dar a seguinte orientação: quem não carregar a sua cruz e não caminhar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Nós associamos muitas vezes nosso sofrimento, nossa angústia, nossa dor, e aí a gente vai se pendurando nessa dor, nessa angústia, e vai esquecendo de discipulado. Olha só como é interessante. Ele diz o seguinte: quem não carregar a sua cruz atrás de mim. Ou seja, ele pegando a cruz dele, que na verdade são os nossos pecados, porque ele, Deus, não pecou, não teve pecado, então ele carrega, assume para ele o que é meu, o que é teu. E ele diz: olha, se você não for capaz de carregar a sua dor, o seu sofrimento, carregar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele é o exemplo. E é possível carregar sim o tamanho da sua dor. É possível sim. Olha, eu tenho certeza que você hoje tem um sofrimento, uma dor, pode ter, como eu tenho, vocês também podem ter, com certeza. Mas eu tenho maior certeza ainda que vocês já tiveram um sofrimento maior do que este e estão de pé. Que vocês já tiveram dores maiores do que essa e estão de pé. Que vocês já passaram por provações maiores do que essa e estão de pé. Porque Jesus Cristo é o nosso modelo para continuar seguindo. A dor, o sofrimento, não adianta procurar o sentido dela, que não tem. Quando alguém fala uma mentira de você ou tenta destruir você, você não vai encontrar
razão para isso. Porém, é uma dor que você está vivendo. Porém, Ele é o modelo. Veja bem, Gandhi não carregou a cruz de ninguém. Buda não carregou a cruz de ninguém. Chico Xavier não carregou a cruz de ninguém. Cristo carregou a cruz que é o nosso pecado. E a Ele nós precisamos carregar a nossa cruz, porque a cruz dele você não aguenta, eu não aguento. Você não aguenta a cruz dele. Portanto, queridos irmãos, sejamos obedientes, lutemos pela nossa salvação, busquemos profundamente uma amizade profunda com nosso Senhor e deixemos, olhando para a cruz dele, carreguemos a nossa, porque Ele é o modelo da vitória. Cristo é o modelo da vitória. As pessoas querem, alguns religiosos, alguns de teologia da prosperidade, só querem o Jesus da glória, só querem os benefícios, só querem a glória, que Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus, só querem isso, mas não querem ouvir falar de cruz. Mas foi pela cruz que se chegou à glória, foi pela cruz, pela obediência a Deus que se chegou à glória. Então que hoje nós consigamos, olhando para o nosso sofrimento, nas nossas lágrimas, nas nossas dores, nas nossas crises emocionais, até mesmo psíquicas, possamos confiar que com Ele nós conseguimos, com Ele nós conseguiremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,